Olha lá, alfinetada de Aécio Eduardo Leite após o governador Gaúcho trocar o PSDB pelo Esse partido que tá ficando forte. PSD tá ficando muito forte. O partido do Kassab. Ele consegue estar, ao mesmo tempo, fazendo parte do governo do Tarcísio em São Paulo e, ao mesmo tempo, ter 2 ministros no governo Lula, lá em Brasília. O PSDB se acabou. Cara, PSDB, que foi um partido forte. Um partido que elegeu o Fernando Henrique Cardoso, que foi 2 vezes presidente da República. O cara que praticamente estabilizou. Ele pegou ali do governo Itamar Franco, mas é durante o governo dele que se estabiliza o novo plano econômico do Brasil e a moeda, o real, que a gente utiliza até hoje em dia. Era um partido muito forte e acabou. Vamos ver o que eles dizem aqui. Por que acabou, né? Porque se uniu, tá se fundindo com o outro partido pequeno, o Podemos, que talvez no geral eles consigam ter uns 30 deputados, 33 deputados, perdeu mais governador, Eduardo Leite tá saindo dele, que é o governador do Rio Grande do Sul. Então, assim, já era, virou um partido nanico, tá se fundindo com outro, perdeu sua identidade. E será esse o futuro do PT? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o PT na hora que o Lula deixar de ser presidente. Vocês já estão percebendo, já tenho falado com vocês aqui. E principalmente depois que o Lula morrer, aí sim. Já tem um tempinho, né, que é um assunto que eu tô gostando de comentar um pouquinho, até porque é uma novelinha que sempre tem um capítulo novo aí, né, que é a questão do PSDB acabando, né, o PSDB tá virando camisa da saudade, e dessa vez o que se desenhava aconteceu, já comentei com vocês aqui essa possibilidade outras vezes, né, o Eduardo Leite, ele saiu do PSDB e foi pro PSD, do Kassab, e aí sobrou um governador no PSDB, um governador que provavelmente já está de saída, que é o Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, e o Aécio Neves, ele deu uma alfinetada no Eduardo Leite, né? Inclusive, eu vou até mostrar para vocês. O Aécio Neves, grande nome do PSDB, seu avô, Tancredo Neves, que foi escolhido para ser o presidente do Brasil, escolhido pela Câmara de Deputados, que afinal morreu dias antes de assumir. E aí tem muitas teorias, algumas das conspirações, outras um pouco mais certas, de por que não assumiu. Mas era um grande neto desse cara aí e tal. E já acabou em nada. Ninguém nem lembra de que existiu o Aécio Neves hoje em dia. Daí ajudou a fundar. Alckmin, que era do PSDB, passou por PSB e hoje é vice-presidente da República, mas caiu fora de lá também, que foi várias vezes candidato e governador de São Paulo pelo PSDB. O Dória, o outro último grande nome do PSDB, inicialmente parecia que com tudo, parecia que voltava a elevar o nome e afinal tentou fazer uma dobradinha com o Bolsonaro que inicialmente deu certo e depois se brigaram e aí se acabou também. E aí foi perdendo. E bom, o Henrique Cardoso está vivo, que foi o presidente do PSDB, mas praticamente não tem mais vida política, então não consegue levantar mais nada no PSDB. Vocês aqui, essa notícia rapidinho, né? Olha lá, alfinetada de Aécio Eduardo Leite após o governador Gaúcho trocar o PSDB pelo... Esse partido que tá ficando forte. PSD tá ficando muito forte. O partido do Kassab. Ele consegue estar, ao mesmo tempo, fazendo parte do governo do Tarcísio em São Paulo e, ao mesmo tempo, ter 2 ministros no governo Lula, lá em Brasília. Os caras jogam. Aí olha só que é a alfinetada dele, né? Em nota, Aécio afirmou que a nova legenda de Leite não tem dificuldade de participar simultaneamente de governos bolsonaristas e petistas. Na avaliação do Mineiro, essa postura se diferencia da identidade do PSDB, que teria construído sua trajetória defendendo posições com coerência e sem medo de desafios. Certeza. A vida é feita de escolhas e Eduardo fez a sua, que respeito, apesar de discordar, pois ocorre exatamente no momento em que o PSDB se fortalece com a provável fusão com Podemos e com uma possível... Fortalece. Se estava tão forte, não precisaria fundir, né? Federação com outros partidos de centro para voltar a liderar um projeto nacional longe dos extremos que tem monopolizado a política nacional. Blá. E é isso, né? Falou ali que o PSD não tem problema em ser bolsonarista e petista ao mesmo tempo. E aí você vê, eu tô falando aqui do Kassab, né? O Kassab é o grande fiador, arquiteto político ali do PSD, ele tá no governo. Cara, o Kassab é o cara que entendeu a política no Brasil, entendeu como ter poder através dela e como ele vai estar no poder independente de quem chegue lá, se é a direita ou a esquerda. Ele estará lá. Não importa para ele ideologia, no sentido eu vou defender algo. Importa estar no poder. Lições de Maquiavel.
do Tarcísio, está ali articulando, arquitetando também possibilidades ali em torno do Tarcísio, e está lá com o ministério no governo Lula, e aí esse papo aí de que o PSDB vai se fortalecer com a fusão com o Podemos, né, e aí quer liderar um projeto de centro, fora da polarização, e assim, gente, ó, é o seguinte, primeiro... E olha aqui, eu me considero um cara de centro, mas um centro que pensa o Brasil a partir de uma visão de que a gente tem que crescer o Brasil utilizando tanto elementos do liberalismo como do keynesianismo. De socialismo, não. Mas do liberalismo e do keynesianismo, sim. Crescer nossa indústria e realmente não se aliar ideologicamente com nenhum país diretamente, senão ver que cada país possa nos fornecer de ganhos e não ficar tão dependente da China, tudo isso daí, resumidamente. Não vejo boas coisas do Kassab tá no poder. Está no poder porque ele consegue se misturar nesses dois tipos de governos diametralmente opostos, ideologicamente distantes, porém com uma mesma base de aliados. E aí? O Brasil muda, mas não muda, né? É o mesmo grupo que vai estar lá na base do poder, fazendo as alianças, mandando em tudo, porque para eles não é. A gente chama eles de centrão, mas não é porque eles têm um pensamento ali de centro para utilizar para o Brasil, ideologicamente, pegando uma coisa de uma coisa de outra. Não. É porque eles são a galera que está ali no centro, na seguinte questão, de que eles são pragmáticos. Pragmáticos ao extremo, que não é ruim ser pragmático também, mas pragmáticos ao extremo de dizer assim, ó, o que me importa é o poder. Maquiavel, diga aí pra mim, o que eu preciso pra estar no poder? Ah, o que você precisa estar no poder é ora ser leão, ora ser raposa. Ora você ruge, mostra seus dentes, e ora você raposa, passa de fininho. Ah, engambela o povo, tal, engambela os políticos, e aí você se mantém no poder. Você negocia com Bolsonaro e negocia com Lula. Você vai estar lá, mesmo quando eles não estiverem. Aí o Kassab aprendeu, e a galera do PSD aprendeu, e por isso estão sempre no poder. Para o quê? Para se beneficiar desse poder, obviamente. Para eles, justamente para eles. Para uma oligarquia. O Aristóteles vai dizer assim, que quando um pequeno grupo manda, é uma oligarquia, porque ele busca só se beneficiar. A aristocracia é quando um pequeno grupo manda e busca beneficiar a todos. Você vê isso no Brasil? É isso nós temos, uma aristocracia. Nós temos verdadeiramente oligarquias no poder. E essa oligarquia está lá. Essas oligarquias estão lá, independente se é PT ou Bolsonaro. Se é esquerda ou direita, se é Lula ou Bolsonaro, PT ou PL, se é independente de quem está lá. A oligarquia que manda no Brasil, ela sempre esteve desde que nós fomos fundados e continua lá até hoje em dia. Mesmo nos períodos ditatoriais lá do Dom Pedro I, do Getúlio Vargas, da ditadura militar, eles estão lá. Essa oligarquia permanece. A estrutura lá em cima parece diferente, mas a oligarquia no poder, no Brasil, mantém a sua força. E é isso que, para mim, que faz que o Brasil nunca vai virar Venezuela, mas também nunca vai virar um país de primeiro mundo. A gente vai ficar sempre na mediana, devido a essa oligarquia. Sim, esse ponto de que ele quer liderar um projeto de centro, fora da polarização, vamos botar a bola no chão aqui e tudo, né? Primeiro que o PT e o bolsonarismo não é uma polarização entre esquerda e direita normal, não é uma polarização entre extrema direita e extrema esquerda, né? O Lula não é extrema esquerda, isso aí tá bem claro. O Bolsonaro pode ser considerado extrema direita. Sim, eu botaria o Bolsonaro na extrema direita. Fascista? Tem elementos fascistas, mas não diria que ele em si é fascista. Agora, Lula é de extrema esquerda? Não, Lula é uma centro-esquerda que também quer só se manter no poder. Já falei com vocês, para mim essa caracterização... Com uma roupagem de dizer, vou ajudar os pobres, mas essa roupagem vou dar algumas coisas pros pobres para eles me manter no poder aqui. É praticamente isso, não que ajuda de verdade. A do Lula, do PT como extrema esquerda é uma caracterização que não faz sentido nenhum, e que ela só está ancorada em pedacinhos da realidade ali que são usados, que são extremados para poder vender essa imagem, né? Quando você vê as políticas que o PT aplica, que o Lula aplica, tão longe de ser políticas de extrema esquerda, mesmo você considerando algumas expressões da esquerda hoje, né? Agora, é legítimo o PSDB buscar esse projeto aí que eles estão chamando de centro, de fora da polarização? É legítimo, eles têm o direito de fazer isso.
Agora, a questão é, que projeto é esse? E aqui entra um ponto importante que eu venho discutindo aqui com vocês, que eu queria ampliar a reflexão. Por que o PSDB acabou, né? Na prática, ele acabou. Ele é o partido mais importante da Nova República, ele desenhou boa parte da nossa institucionalidade, ele desenhou o modelo econômico que está regindo o Brasil hoje, então por que ele acabou? Acho que aqui cabe uma reflexão, e um primeiro ponto é algo rápido que eu vou falar aqui, que eu já falei, né? Ele acabou porque ele não tem identidade, né? A verdade é essa, o Aécio tenta vender um outro. Então, alguém falou aqui nos comentários, deixa eu colocar o comentário aqui pra gente ver. Eu vi o primeiro comentário, daí diz aqui, ó. O PSDB não acabou, na verdade o PSDB é hoje o PT. Eu diria ao contrário, eu diria que o PT é hoje o antigo PSDB. Praticamente as políticas que faziam o PT eram as que iniciaram o PSDB. Até essa questão de Bolsa Família, tudo, iniciou lá no PSDB com Bolsa Escola e outros programas que eles fizeram, que o PT foi lá e reuniu todos e deu um novo nome. A gente centralizou aqueles programas, ampliou eles e deu um nome, mas as políticas deles foram iniciadas lá durante o governo PSDB. Então, eu diria que o PT hoje era o PSDB. Até que o PT, esse PT mais extremo, ele era mais extremo realmente o PT. Ele era mais uma esquerda mais extrema inicialmente. Porém, ele vai se achegando para o centro e, aos poucos, ele hoje deixa de ser uma esquerda e passa a ser uma centro-esquerda. Até os movimentos mais extremos que tinha no PT foram desfeitos, tá? Jogados para fora, para o PT ficar esse PT mais centro-esquerda. Cenário aí, com todo respeito. Então, eu diria que PT é hoje o PSDB. E o PSDB virou o quê? Não sabia o que virou. A gente não é nada, a gente só é alguém que está no poder, mas a gente nem tem política direito para pobre, também a gente nem tem uma outra visão liberal, nada disso. Ficou no meio termo ali, sem saber o que era. A identidade que ele está afirmando, ela não existe, né? E isso tem muito a ver com a tentativa do partido ali de ser só o polo antipetista do jogo e fazer política ancorada no antipetismo. Daí como o PT pegou as ideias do PSDB, acabou ocupando seu lugar e ainda tinha a base dos trabalhadores, sindicatos, as coisas assim que trouxe o PT, que era muito influente nos sindicatos. Hoje não é tão influente nos trabalhadores, porque boa parte dos trabalhadores já não acreditam nos sindicatos. Eu mesmo tenho uma dificuldade enorme de acreditar nos sindicatos. Tento me convencer para entrar, não entrei. Talvez algum dia entre, talvez, mas por enquanto não consegue me convencer para entrar no sindicato da classe que faço parte aí, de professores e tal. Não quero, não me convence. Até as greves que faz sindicato hoje, boa parte dos professores não compram e outros ambientes não compram também, tá? Quando trabalhava na indústria também, a galera não dava bola para os sindicatos, porque realmente a galera deixou de acreditar nos sindicatos. E olha que eu acredito que é importante a existência de sindicatos, porém, fazer parte deles e acreditar neles é outra coisa. Então, daí é onde o PT vem perdendo a importância, mas historicamente, lá dos anos 70 e 80, o PT era quem liderava os sindicatos e ainda mantém as lideranças dos sindicatos toda favorável a ele. Então ele pega todo esse escopo que ele tem dos sindicatos favoráveis a ele, pega as políticas do PSDB e aí o PSDB fica com o quê? Com nada. Foi muito fácil para o Bolsonaro roubar isso. É só ele ser... Então, e aí a ideia era o seguinte, bom, o PSDB é um pouco mais liberal, porém não existia uma galera conservadora que se dizia, não, nós somos conservadores, nos costumes somos liberais, na economia defendemos isso, aqui é o cristianismo, defendemos pautas de costumes contra o aborto, defendemos realmente a privatização, defendemos que deve liberar a economia, que deve ter menor intervenção do Estado. Não tinha. E aí, quando aparece, não é que apareceu o Bolsonaro, quando aparece o Olavo de Carvalho, que eu lembro do seu Talk Speak, que eu vi eu acho que eu vi quase todos aqueles episódios que ele fazia. Cheguei a ser aluno do Olavo lá no COF, fiz vários cursos dele, comprei livro do Olavo, tal, tudo isso aí. E eu vi, através dele lá, tinha até um meu jornal online, assim, chamado Mídia Sem Máscara, onde começou várias ideias circularem, né? Depois começou ideias do Instituto Mises, mas o Olavo traz isso, e aí abre o espaço para uma nova direita. E essa nova direita é, querendo ou não, a direita de verdade, que PSDB não era a direita de verdade, tá? Era um centro ali, inicialmente era uma centro-esquerda, que horas deu uma flertada com a direita nas suas mudanças liberais, neoliberais, mas ideologicamente era mais de centro-esquerda. Aí, quando vem o Bolsonaro, que pega as ideias do Olavo,
que o Olavo trouxe, que ampliou já esse campo aberto e aclopa tudo isso em torno dele, aí nós temos definitivamente o nascimento da direita no Brasil, efetivamente, que se consolidou e hoje está aí para ficar. A direita não vai embora. Quem não gosta da direita e acha que ela vai embora, tem que acabar com a direita, esquece isso. Pode até considerar o Bolsonaro de extrema direita, como eu, no caso, considero, mas essa direita vai ficar aí. Vai ficar um pouco mais, a direita um pouco mais extrema, vai ficar uma direita um pouco menos extrema, vai ficar uma direita mais centro-direita, como eu me considero um pouco de centro, me considero de centro-direita, mas esquece, a direita tá aí e vai ficar aí. E realmente, bolsonarismo acabou, pegou tudo que tinha no PSDB, ó, vocês são meus. Aqui estamos nós verdadeiramente. Ser o mais radicalmente antipetista e roubar o lugar do PSDB. E isso facilitou ali com o próprio Aécio, abrindo a caixa de Pandora, dando destaque ali para o proto-bolsonarismo em 2014. E é bom lembrar, o Aécio entrou numa onda de maior radicalização ali depois, em 2014, que engoliu ele. Só que aí tem outros dois pontos ali também que engoliram o PSDB, que um é mais concreto e o outro é um pouco mais cultural, que é o seguinte. O primeiro ponto mais concreto é que o tal do presidencialismo de coalizão acabou com eles, né? E o que é o tal do presidencialismo de coalizão? Você tem ali a figura do presidente, que é a figura do executivo, e aí ele está ali montando coalizão, ele precisa montar coalizões enormes no Congresso para poder permanecer no poder. E aí você tem um presidente que ele está ali, que ele precisa se manter no poder, e grupos e partidos ali que estão no legislativo pronto a trocar apoio, trocar cargo, trocar o que for necessário ali para poder ficar no governo, ganhar com isso e manter ali, blindar o presidente nessa dinâmica do presidencialismo de coalizão. É interessante que essas coalizões ainda existem. Existem vários partidos da base aliada de cada governo que se mantém, mas como a gente estava dizendo, esses partidos da base aliada não são basealmente aliada, é sempre uma mesma oligarquia, como o próprio PSD, PP e outros partidos que eles se mantêm no poder, eles estão ali. E hoje em dia, bom, anteriormente, até o governo do PSDB, eles ganhavam principalmente cargos, então ministérios, instituições, você bota ele lá. Hoje em dia eles ganham isso também, mas eles ganham algo muito melhor para os políticos, que quem criou foi o governo Lula, que era um mensalão, pagar um dinheirinho lá para todos os deputados, para manter o apoio deles, e que o Bolsonaro pegou isso e tirou de algo ilegal, que era ilegal, e transformou em algo legal, com um orçamento secreto, que virou emenda de relator, que virou verba de comissão, e virou várias outras coisas, mas continua sendo a mesma coisa, pagar um dinheirinho para manter o apoio. E hoje tá caro esse apoio. Hoje já está em 50 bilhões. E vai crescendo. E o resultado disso é uma política de baixo. Só que daí eles ficam mais independentes. Eles também agora não têm tanto essa coalizão. E também não fica tão certo que eles vão voltar o que o governo quiser. E aí, quanto que vai pagar? Baixa intensidade, é uma política fraca, fechada para mudança, fechada para renovação. E os problemas estão lá pulsando no chão, né? E aí você transforma a política numa máquina de desgaste, né? Que o presidente ele tem que lidar de frente. Por isso, inclusive, na minha opinião, que o PT ali está se desgastando muito agora. Ele está tentando reproduzir e continuar essa gestão do presidencialismo de coalizão. Antes, nos primeiros mandatos ali, tinha dado certo por conta do desempenho econômico. Só que depois que passou a festa, ficou a ressaca. E aí, o PSDB dançou nesse primeiro ponto e ele ficou enfraquecido. Só que tem uma outra questão mais, que eu diria, cultural, né? Se eu fosse usar um termo hegeliano aqui, eu diria até espiritual, né? Que é o seguinte: é um comentário que eu vi do Danilo Tomás no Twitter, que é um cara que ele mora na Argentina e eu sigo ele, eu gosto muito de algumas coisas que ele coloca, né? E ele falou uma parada muito importante que me acendeu um alerta ali, me acendeu uma chave que realmente faz muito sentido, que é o seguinte: o PSDB acabou porque ele não é mais necessário. E isso aqui é muito importante. Por que ele não é mais necessário? O PSDB, especialmente ali... Ele fazia o que Brasil Paralelo acusa, que seria o teatro das tesouras, que é formar uma falsa direita só para fingir que tinha direita. Era esse que ele fazia o papel dele? Nas últimas décadas, né? Depois ali do FHC assumir a presidência. Eu não creio que fosse algo pensado, tá? O teatro das tesouras, como diz o Brasil Paralelo, mas que tinha um contraponto ali, esquerda e centro-esquerda, tinha. Ele era um braço político muito forte ali, da elite paulista, da Globo, de uma agenda econômica que pegava o Plano Real ali como um trampolim, para quê? Para reorganizar o Estado brasileiro em outros marcos. Isso, inclusive, enfraquecendo a própria Constituição de 88, reduzindo a ação do Estado via redução de investimento, reconfigurando a máquina pública, reconfigurando os serviços públicos. E por que ele não é mais necessário? Boa parte dessa agenda virou consenso em todo o espectro político. E isso é uma verdade, gente. Então, se virou consenso, significa que
PT adotou essa agenda, onde ele vai mais para centro-esquerda. Assim, E aí por isso que os comunistas, Jones Manuel, Humberto Matos e outros, aqui os comunistas aqui do YouTube, né? Eles chamam o PT de neoliberal. Na cara dura, eles dizem, vocês são neoliberal. Compraram a agenda e em parte comprou, tá? Em parte comprou. tudo que o PSDB defendia, ele entrava no jogo político, é defendido praticamente por todas as forças políticas organizadas. Então, o enfrentamento político, ele se dá ali em margens cada vez menores. Então, o centro desse modelo ali, por exemplo, que eles desenharam, que eles disputaram, já virou consenso. A intensidade política contra esse modelo, de enfrentamento ao modelo, de crítica, e tudo, ela diminuiu bastante. Aqui eu resgato, de novo, né, o que eu falei recentemente também, dessa aquela questão do André Esteves, né, quando ele deu aquela declaração de, pô, privatizamos a Sabesp, não teve uma vidraça quebrada. O André Esteves, ele é fiador do Haddad na Fazenda, né, o Haddad que também é segurado pela Febraban, a Globo é bem mais aliada agora em relação ao passado. Eu não lembro, não sei a idade de vocês, mas a Globo, na época que o Lula e a Dilma eram presidentes, a Globo era muito oposicionista, né? Então, daí. É porque a galera esquece, mas eu também lembro disso daí. Não é que a Globo é fã do Lula. A Globo nunca foi fã do Lula, tá? A Globo também. A galera fala do Bolsonaro. A galera só fala mal do Bolsonaro? Sim, só fala mal do Bolsonaro. E do Lula, só falava mal do Lula. Cara, vocês não lembram a campanha da Globo durante o período que a gente conseguiu tirar a Dilma do poder? Durante o impeachment da Dilma? Isso que ele vai falar que é golpe. Foi impeachment normal, tá? Foi impeachment. O impeachment é justamente um julgamento político e que tira a pessoa de lá. Eles vão pegar qualquer desculpinha para tirar, mas é um julgamento político. Então, foi impeachment e a Globo trabalhou bem contra ela, para tirar ela de lá, trabalhou bem para prisão do Lula, tudo isso daí. Só que quando entrou o Bolsonaro, ela também desceu o pau no Bolsonaro porque não pegava as aspirações dela. O que está acontecendo? O que aconteceu foi que a Globo apoiou tanto do Bolsonaro e perdeu também tanto dinheiro durante o período do Bolsonaro, que deixou de dar tanto dinheiro. Não é que o Bolsonaro deixou de dar tanto dinheiro para Globo, deixou de dar dinheiro para Globo. Ele continuou dando, mas não tanto como era anteriormente. Ele decidiu dar mais dinheiro para Band e principalmente mais dinheiro para Record. Ele só mudou o foco para quem ele queria dar mais dinheiro. E aí a Globo começou realmente bater mais nele. E o governo Lula, ela batia nele, mesmo dando dinheiro, ela batia também. Mas ela começou a bater mais nele, e aí começou a mostrar-se um pouco mais favorável ao Lula. E hoje ela, em vez de quando bate, em vez de quando ela mostra-se favorável, ultimamente ela bate mais um pouco, a situação tem ficado um pouco pior, ela bate mais um pouco, mas aí está a razão que ele está falando aqui. Por que ela bate menos no Lula hoje em dia? Porque ele comprou pautas que antes ele não comprava, pautas mais neoliberais, tanto acusado pelos comunistas. Aí, fechou. Fechou porque o PT hoje é o PSDB. E o PSDB nunca apanhou muito da Globo. Só que tem foi até ajudado. Configuração agora, né? O PT, ele consegue encampar, na minha opinião, boa parte da agenda do PSDB com o verniz popular, nessa questão de você ter um verniz eleitoral, de você ter uma base social. E aí, o bolsonarismo, ele pega o antipetismo de um lado, ele cresce em cima desse antipetismo, e aí você tem esse, vamos dizer, esse centrismo progressista, né, que o PSDB pode ser configurado ali de forma bem generosa, né? Isso fica com o petismo, né? E aí você tem um elemento que é muito importante que pode consolidar isso agora, que é a eleição do PT. Se você pega as principais candidaturas do PT, você tem ali que o principal candidato do Lula é o Edinho Silva, né? O Edinho foi prefeito em Araraquara, foi ministro da Dilma, e ele é o cara que quer transformar esse PT, o PT centrista, né? E aí, se ele ganha, o PT definitivamente vai virar uma espécie... Ele tá falando aqui da eleição para presidente do PT, que aí vai tá saindo a Gleisi Hoffmann, que virou ministra, e aí ele vai ficar como presidente. Então ele quer mudar para o PT ser mais à direita ainda, ou seja, ser mais ao centro, para ver se consegue manter. Ou seja, com a saída do Lula da presidência, que vai acontecer no próximo ano, ou daqui a 5 anos, vai acontecer. Então, ele sai da política. Lula praticamente sai da política. Vai estar velhinho mesmo, já não tem mais condições. E, principalmente, depois que ele deixar de interferir totalmente na política, ou de sua morte, o PT vira mais um partido desse pequeno, do centrão, quem sabe vai se fundir com mais alguém, tudo isso aí. Quem vai ocupar o lugar da esquerda, eu não sei. Mas eu penso que talvez, se a galera comunista não conseguir crescer, que eles estão tendo queda, eles cresceram um tempo aí, era novidade, todo mundo vendo aí comunista falar, nunca vi comunista falar assim antes na internet, deve ver a Laura Sabino, vem lá, Sabrina
do canal 1311, veio o Jones Manuel, daí veio o João, veio o Humberto, veio o Ian Neves, tal, cresceu, bateram um teto, agora começaram a cair. Já entendemos, já sabemos que o comunista quer revolução, já sabemos que ele quer mudar tudo, a gente, é isso aí, tá bom, eles querem, mas não vai. A gente viu que nas urnas, resultado, quantos deputados comunistas eleitos a gente tem? Talvez Glauber Braga, talvez, mas nem sei se ele é tão comunista assim mesmo. Porém, então, resultado nas eleições não tiveram. Então, a extrema esquerda não tem resultado nas eleições. Quem vai ser a próxima esquerda? Possivelmente, uma galera que hoje está em uma centro-esquerda, que vai ser essa esquerda que vai manter aí. João Campos, que vai ser que é o filho do Eduardo Campos que morreu, e futuro presidente do PSB, talvez a sua namorada. Como que esqueci? Qual que é o nome dela mesmo? Ela é de São Paulo, a menina de São Paulo, a deputada ali, que competiu para prefeita de São Paulo. Talvez ela. E mais uma galerinha que vai ficar ali em torno da esquerda. Então, possivelmente, o que nós vamos ter depois da morte do PT é uma centro-esquerda, de um lado, uma direita, centro-direita, direita e extrema-direita do outro lado, forte. Talvez, com o tempo, essa direita se desgaste e volte a crescer essa centro-esquerda. Talvez, dessa centro-esquerda, algum grupo vá mais para a esquerda. E alguns nomes cresçam daí, mas a gente está em um cenário futuro de cada vez mais enfraquecimento de uma esquerda realmente como partido político e atuação política. Tá? Estamos nesse cenário, caminhando para isso. E o PT, no meu ver, está caminhando cada vez mais com a saída do Lula para se tornar mais um partido nanico de centro que vai se englobar nessas oligarquias aí, vai ficar gritando alguma coisinha, mas no fundo, e por último, vão tentar se manter no poder para tentar manter os seus carguinhos ali e vai funcionar com algum outro, igual está acontecendo com o PSDB. De novo PSDB ali nesse rearranjo. Então, assim, é algo a observar, é algo que a gente precisa perceber, porque pode marcar esse sentimento, essa percepção que eu venho tendo, e aí isso pode ajudar, inclusive, a reconfigurar o sistema partidário no Brasil, especialmente dentro de uma lógica da esquerda. E aí? Talvez, se o Ciro venha com força nessas eleições, talvez se chegue ao segundo turno, e talvez, se ele ganhe, a gente tenha um surgimento de uma nova esquerda, ou surgimento não, né? Já tá aí, mas fortalecimento de uma esquerda ganhando proeminência em detrimento do PT. Aí, talvez, a gente cresceria essa parte. Mas daí Ciro também... Será que é esquerda mesmo? Eu acho que o Ciro é mais centro-esquerda. Resta saber também se a esquerda vai conseguir ler isso corretamente ou se ela vai ficar pendurada no negócio do PT por muito tempo, né? É isso daí. E aí? O que vocês acham? PSDB acabou. Já era. Finado PSDB. PT virou o novo PSDB. Mas também está em vias de extinção. Isso eu creio que vai acabar. Bolsonarismo. Talvez acabe, talvez, mas tá forte. Eu acho que ele tem muitos anos de vida ainda. Porém, o petismo vai acabar. Assim como acabou o PSDB. Coloque aí nos comentários o que você acha. E como você sabe, aqui não temos nem ideologia, nem política de estimação. Nem político de estimação. Nem política, nem político. Até. Professor Gessé Santiago.